Cumprimento a todos com a paz do Senhor essa noite, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias sem perca de tempo no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 a seguir. Uma passagem conhecidíssima de toda a cristandade, de toda a igreja, mas que nos ensina muitas verdades espirituais. A palavra de Deus diz assim, Lucas 18, 35. O título, Cura do cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, para meditar na tua bendita, santa, maravilhosa palavra. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo, através da sua santa e poderosa palavra, que é a tua vontade, a tua revelação para nós nesta noite. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Repreenda todo obstáculo, todo atrapalho, e que o teu divino Espírito possa nos ajudar nesta noite, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Graças a Deus. Cura do cego de Jericó. Cidade de Jericó era uma cidade de aproximadamente 100 mil pessoas. Imagine só, muito maior do que a nossa cidade de São Manuel, que tem 40 mil habitantes. Cidade de Jericó, a história diz que era uma cidade fortemente murada. E quando Josué, junto com Caleb e com os israelitas, entram em Canaã, Deus fez uma promessa a eles, de dar aquela terra a eles. E Jericó foi uma das cidades mais difíceis de ser conquistadas, porque não dependeu somente da força militar deles, como muitas outras. Eles venceram pela guerra. É claro que Deus os ajudou na guerra, na força militar, mas esta cidade em especial foi um milagre sobrenatural. Por quê? Porque nela havia muralhas, e essas muralhas eram intransponíveis pela ótica humana. Era uma defesa impenetrável, não tinha como eles guerrearem. Se tivesse como eles derrotarem Jericó pela força da carne, pela força do exército, eles conseguiriam, mas por causa das muralhas serem grandes, então Deus deu uma estratégia a Josué, dizendo: você vai ter que rodear 7 dias a cidade, e no 7º dia 7 vezes. Detalhe, vai ser em silêncio, porque quando eu mandar vocês falarem e clamarem, vocês clamarão. Josué obedece a voz de Deus, e no 7º dia dá 7 voltas. Então o povo grita, as muralhas caem de alto a baixo. Então o soldado entra, acaba com Jericó, salvando somente Raabe, porque tinha protegido os espias que foram espiar Jericó. Ela é a única salva, a prostituta. Então Josué lança uma maldição, dizendo: maldito todo aquele que reerguer esta cidade novamente. E aqui no Novo Testamento, na época de Jesus, a cidade de Jericó já estava levantada novamente. Então, ela é uma analogia da cidade amaldiçoada, da cidade do pecado. Meu Deus, Jesus, meu Deus, ele é analogia, ele é, de fato, não uma analogia, mas ele é o Salvador do mundo, aquele que desceu até a terra, que representa a cidade do pecado, a cidade da condenação, para trazer então a visão novamente, para trazer então a cura, a libertação, a salvação, e novamente todos os Bartimeus ao caminho do Senhor e nosso Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele chegou perto de Jericó, e ali havia um cego
assentado junto do caminho mendigando. Cego, meus irmãos. O cego, se nós pararmos para pensar hoje, ele tem bastante benefícios pela lei. No hospital, nas filas, existem várias leis, embora falte muito ainda para aqueles que têm deficiência física serem melhores tratados no Brasil, já tem muitas leis. Mas nessa época, na época bíblica, ser cego, ser leproso, ser prostituta, ser publicano, eram pessoas excluídas da sociedade. Bartimeu não podia trabalhar porque ele não enxergava. Hoje existem leis que as empresas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência física. Nessa época não tinha essas leis. Bartimeu não podia trabalhar. Bartimeu não tinha família, não tinha mulher, não tinha filhos. Bartimeu, com certeza, foi desprezado até pelos próprios pais. E se ele tinha irmãos ou não tinha, não sabemos, a Bíblia não diz. Mas até pela sua família, a ponto dele ter que mendigar todo dia na porta da cidade para aqueles que entravam sobre Jericó, para aqueles que saíam de Jericó, pois era uma cidade de 100 mil pessoas, onde o fluxo de pessoas, de peregrinos e forasteiros era grande. Então ele mendigava pedindo moedas para poder sobreviver. Esta era a vida de Bartimeu, um homem desprezado, um homem como Mefibosete, como Zaqueu, como a mulher do fluxo de sangue, um homem desprezado pela sociedade. Mas a Bíblia diz que alguém estava chegando perto daquela cidade. Alguém, esse alguém era Jesus. E a fama de Jesus, irmãos, era grande, assim como hoje também é grande. Em todo o mundo, o Evangelho, a vida é a obra de Jesus Cristo, é falado em filmes, em pregações, em igrejas. Naquela época não era diferente. Jesus curava, fazia maravilhas, então a sua fama era grande. Então quando Jesus, o Nazareno, começa a passar por aquela cidade, a cidade de Jericó, a Bíblia diz, irmãos, que uma multidão seguia Jesus. Aonde ele ia, havia uma multidão. Embora todos que faziam parte dessa multidão não estavam com o mesmo propósito. Alguns estavam com o propósito de acusar Jesus, como os fariseus e outros. Eles estavam ali para chafar em Jesus, achar alguma contradição na pregação de Jesus, no ensino, para tentar os acusar segundo a lei de Moisés, para tentar apedrejá-lo. Alguns estavam seguindo Jesus por esse motivo, outros por curiosidade, outros porque estavam somente atrás da bênção, dos pães multiplicados, dos peixes multiplicados, das curas e tantas outras coisas. Como também havia os seus apóstolos, os seus discípulos, que não eram somente 12, mas havia vários, havia mulheres que seguiam Jesus. Aonde ele ia, aquelas mulheres o seguiam para o servir. Então havia também nessa multidão um povo que estava ali seguindo a Jesus. Uma multidão é cerca de 4 a 5 mil pessoas. Agora você imagina uma festa e um show de rock, de um cantor famoso, ou de sertanejo, Zezé de Camargo, Luciano e tantos outros famosos aí, Daniel. É uma multidão aglomerada de pessoas. E quando abre a porta do show, aquela multidão vai com tudo para ficar perto. E se você estiver atrás, é quase impossível você conseguir chegar na frente, porque eles ficam ombro a ombro, empurra, porque todos querem estar perto do cantor de sertanejo, de pagode, de rock, ou até mesmo um artista, um jogador de futebol. Todos querem estar perto. Então é difícil. Agora você imagina Jesus Cristo, Filho de Deus, fazendo maravilhas, milagres. A fama dele era grande. Quantas multidões estavam ali cercando ele, comprimindo ele. Uma vez a multidão era tão grande que cercava Jesus, que tocaram nele. Ele perguntou: quem me tocou? E Pedro disse: mas Senhor, essa multidão, todo mundo está empurrando daqui, empurra de lá, um toca daqui, um toca de lá, e o Senhor quer saber quem te tocou? Então Jesus disse: alguém me tocou diferente, não com empurrão de curiosidade, porque de mim saiu virtude. Então a multidão ao redor de Jesus era notória, era costume. Aonde Jesus ia, havia uma grande multidão. Meu Deus, então Bartimeu, meu Deus. ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Ele começou a ouvir o barulho da multidão. E ele perguntou: o que é isso que está acontecendo aí? Herodes está vindo aqui na cidade, Pilatos, o imperador de Roma, algum artista da época, algum homem famoso está passando por aqui hoje, porque essa multidão está fazendo esse barulho. O que está acontecendo? Então disseram para ele: olha, hoje na cidade está passando Jesus Cristo, o Filho
de Deus, o Filho do homem. Ele está passando por aí. Automaticamente a fé se acendeu no coração de Bartimeu, porque o único que nos traz a verdadeira fé é Jesus Cristo, é o Verbo, é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, é o único que traz fé. Então Bartimeu, sabendo que Jesus estava passando pela cidade do pecado, a cidade amaldiçoada, da maldição, então ele aproveita essa oportunidade, então começa a clamar, começa a suplicar, começa a pedir a Cristo a misericórdia. Queridos, duas coisas aqui eu aprendo, trazendo já para nossos dias esta palavra. Uma coisa é que devemos estar no lugar certo. Amém. O lugar certo do crente está quando tem culto em sua igreja, não é na frente de sua televisão, vendo novela, vendo futebol, qualquer outra coisa, computador ou jogando conversa fora e aniversário. O lugar do crente, quando tem culto na sua igreja, na sua denominação, quando tem culto de adoração, quando os irmãos vão ao monte para orar, o lugar desse crente deve ser aonde? Aonde Jesus está. E aonde Jesus está, pastor Josué? Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, para você ser abençoado por Deus, para Deus ouvir a tua oração, para que você receba o milagre das mãos do Eterno e aproveite a oportunidade, você tem que estar no lugar certo. Talvez você pode estar no lugar certo, mas ainda na beira do caminho. Mas se você estiver no lugar certo, ainda existe uma solução. Mas se você estiver na beira do caminho, no lugar errado, na hora errada, então não resta para você nada que Deus possa fazer por ti. Então vemos que Bartimeu, ele estava no lugar certo, na hora certa, no dia certo, no lugar onde Jesus ia passar. E o que aconteceu? Quando ele soube que Jesus estava passando, segunda coisa, ele tomou uma atitude. Jesus já estava passando, Jesus não iria mais até ele, agora era parte dele, era a atitude dele de ir ao encontro de Jesus. Muitas das vezes estamos esperando Jesus ir ao nosso encontro em nossa casa, em nosso sofá, em nossa cama. Não vai acontecer, irmãos, não irá acontecer isso. É nós que devemos ir até o encontro do Filho de Davi, é nós que devemos ir até o encontro do Todo-Poderoso. Jesus passando ali, então Bartimeu começa a clamar. O clamor, ele é maior do que a oração. Os irmãos sabiam disso? Amém. Graças a oração eu faço em silêncio, eu faço em pensamento, eu faço em voz baixa. A oração é assim, eu faço minhas petições. Agora o clamor, ele está um ponto acima da oração. Por quê? Porque o clamor é um grito de socorro. O clamor, ele é um grito de desespero da alma. Esse é o clamor. Aleluia. Talvez você orou, não teve respostas. Talvez você buscou a Deus, não teve respostas. Deus está esperando de mim, está esperando de você um clamor. Aleluia. O clamor, o suspiro da sua alma, o gemido da sua alma. É como diz o hino: quem chora para Deus tem resposta. Não é porque o choro por si só tenha poder, mas o choro é um gemido da alma, é um clamor, é algo que sai de dentro da alma para fora, é um clamor, é algo que sai de dentro, um clamor de agonia, de sofrimento. O Salmo 40 diz isso: esperei com paciência no Senhor, pelo que o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível e colocou meus pés firmados sobre uma rocha. Esse é o clamor, irmãos, algo que sai de dentro da alma. Então Bartimeu começa a clamar. Quem sabe Bartimeu se lembrou do versículo do profeta Jeremias, no capítulo 33, do terceiro versículo, que diz: clama a mim, que responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem sabe, meus irmãos, você não tem tido resposta na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Você não tem obtido milagres da mão de Deus, porque tem lhe faltado clamor. Sem oração, sem resposta. Sem pedir, sem receber. Sem bater, sem porta se abrir. Sem buscar a Deus,
você também não irá encontrá-lo. Por isso a Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai, buscai, encontrareis, batei, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, aquele que ora, aquele que clama, recebe. Todo aquele que busca a Deus, encontra. De todo o seu coração o encontra. E todo aquele que bate na porta, a porta se lhe é aberta. Então você deve tomar uma atitude. Essa atitude não é se revoltar contra Deus, não é murmurar, não é brigar, não é agir com a força da carne, mas é clamar pela misericórdia do Filho de Davi nessa noite. Coisas que Bartimeu sabia de Jesus, que muitos talvez não sabem. Bartimeu sabia que Jesus era filho de Davi. Isso é muito profundo, irmãos. Nos Salmos e na história de Davi, 1ª, 2ª Samuel, Deus faz uma aliança com Davi. Qual é essa aliança, pregador? De que da descendência de Davi nasceria um rei, e esse reino não teria fim. Ou seja, Deus promete para Davi que um dos seus sucessores, descendentes, na genealogia de Davi, da tribo de Judá, nasceria um que o seu reino não teria fim. Ou seja, Deus promete para Israel, para Davi, um rei, um reino, um Messias, um prometido. Então Bartimeu conhecia essa promessa e sabia que Jesus era da descendência de Davi, que era um Messias que Deus prometeu a Israel para o salvar dos seus pecados, para trazer libertação, para fazer milagres. Bartimeu sabia que sobre o Messias ia cumprir-se Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para dar vista aos cegos. Bartimeu sabia disso. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que o primeiro sermão de Jesus na sinagoga foi sobre esse texto da palavra de Deus, que Jesus daria vista aos cegos. Então você pode dizer: se o sermão não é para mim, esta pregação é para mim, porque eu não sou cego. Mas quem sabe você está cego quanto ao que Deus requer da sua família, ao que Deus requer de você como marido, como mulher, como funcionário, como pastor, como pregador, como membro de igreja, como cidadão. Ou quem sabe você está cego quanto às coisas espirituais. Você não tem enxergado a mão de Deus, você não tem enxergado que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos para não enxergar o Evangelho. Quem sabe muitos estão como a Laodiceia, acham que vêm, mas precisam de colírio para enxergar de verdade. Então essa mensagem se aplica a todos os tipos de cegueira, não somente a física, mas a pior, que é a espiritual. Jesus disse em João capítulo 9: eu vim a este mundo para juízo, a fim daqueles que veem não enxerguem, aqueles que não enxergam, então tornem a ver, quando ele cura aquele cego de nascença. Então nós aprendemos aqui com Bartimeu, que Bartimeu sabia das promessas de Deus. Por isso ele clamou, porque ele sabia as promessas de Deus. Por isso, irmãos, nós devemos ler a palavra de Deus, comer a palavra de Deus. Não ver a hora de chegar ao culto e ver o pastor pregando, o irmão pregando, catar aquela palavra, absorver, comer, remoer, se alegrar, porque é por ela que a fé será produzida em nosso coração, para então irmos no monte, irmos à nossa casa, no final do culto, fazemos um clamor a Deus e clamar baseado na sua misericórdia, para que ele atenda o nosso clamor. Outra coisa que Bartimeu sabia, que Jesus era misericordioso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabia que Deus é misericordioso, irmãos? Você sabe disso? Você sabe que se você só está vivo, eu só estou vivo, eu só estou pregando aqui, o pastor só está aqui, essa porta só está aberta, e muitas outras no Brasil e no mundo, pela misericórdia de Deus? Não por causa de nós, mas apesar de nós, Deus tem trabalhado pela sua misericórdia, e são elas as causas de eu e você não sermos consumidos. Você sabia disso? Então, sabendo disso, irmãos, o seu Deus é misericordioso. O seu Deus não é um ditador cruel. Não é aquele que você vai clamar a ele e vai lançar os teus pecados na tua cara e dizer: você não, você é um mendigo, você é um esquecido, eu não vou ouvir a tua oração. Eu só estou procurando pessoas justas e santas. Não.
O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Glória a Deus por isso, porque eu sou um deles e você é outro também. Glória a Deus porque Ele veio buscar e salvar os Bartimeus que estavam cegos pelo caminho, amaldiçoados, mendigando, na cidade do pecado, na beira do caminho, sem estar seguindo o caminho. Jesus veio para nós nessa noite. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores nesta noite. Jesus veio me chamar ao encontro com Ele, a uma comunhão com Ele. Jesus veio na sua vida. Vemos que a misericórdia de Deus é grande, irmãos, sobre a sua família, sobre a sua vida. Crame pela misericórdia. Feche os teus olhos aí. Crame pela misericórdia de Deus. Crame pelo amor de Deus, que Ele entre em sua casa, entre em sua vida, entre em seu coração. Crame pela misericórdia de Deus, para que entre no coração do seu filho. Porque se formos ver pela ótica humana, todos nós merecemos ser punidos por Deus. Que Deus pesasse a mão em nós pelas nossas rebeliões, pelas rebeliões daqueles que estão na sua casa. Mas crame pela misericórdia nessa noite. O autor de Hebreus disse algo muito lindo, que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, Jesus Cristo, que se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Então Ele se compadece de nós. Por quê? Porque Ele venceu tudo. Ele conhece como é a vida na terra, porque Ele passou por essa terra. E o nosso sacerdote Jesus, Ele se compadece das nossas fraquezas. Por isso Ele disse para Paulo, quando Paulo estava fraco: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza, é na tua debilidade, fragilidade, humanidade, que o meu poder se aperfeiçoa. Bartimeu então clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não se esqueça do que eu vou lhe dizer agora. Isso é muito importante. Quando você ir até Jesus, não pense que não terá barreiras. Muitos acham que quando ele se decide a se converter a Jesus, a ir à igreja, a se tornar um membro, a participar do culto, a se batizar, a ser um pregador, a ser um pastor, a ter um compromisso com Deus, eles acham que não terão obstáculos. E muitos, quando encontram um obstáculo, desviam, desanimam e até dizem: eu achava que ser cristão era de um outro jeito. Não haveria luta, não haveria perseguição, não haveria imposição, não haveria pessoas que iam contra mim. Eu achava que tudo seria mil maravilhas, tudo seria um mar de rosas. Não é assim. Há uma multidão na sua frente, e essa multidão não quer te levar até Jesus. Não pense você que ela quer te levar até Jesus. Ela quer te levar para longe de Jesus. E essa multidão muitas das vezes está dentro da televisão. Essa multidão muitas das vezes está dentro do teu trabalho, está dentro da tua casa, até da igreja muitas das vezes. Quantos crentes não têm fé mais para orar? Quantos dizem que no monte é coisa do diabo? Quantos e quantos são multidão para a nossa vida nessa noite? Mas a nossa atitude hoje deve ser um trator, ser igual aquele carro chama Bigfoot, aquele carro que tem aquelas rodas grandonas, que tem aqueles carros pequenos como o meu e dos irmãos. Ele passa por cima daqueles carros. Por quê? Porque a roda dele é grande. Que Deus aumente a minha roda nessa noite, as suas rodas nessa noite, como daquele carro, ou como um trator que passa por cima de tudo, para passar por cima da multidão nessa noite e ir ao encontro de Jesus. Para de clamar, para de ir na igreja, para de incomodar o mestre, Bartimeu. A multidão dizia isso. Olha o que a Bíblia diz: e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Vocês pensam que ele falava assim: Bartimeu, por favor, meu amigo, para de clamar. Não, é repreensão. O que é repreensão? Palavra dura, palavra pesada. Eles mandavam ele se calar, ele calar a boca, parar de incomodar Jesus. Alguns até diziam: parece que eu fecho os olhos e posso enxergar. Bartimeu, para de incomodar. Você acha que Jesus vai olhar para você, Bartimeu? Você é mendigo, você é cego. Você acha que Ele vai olhar para você? Se coloca no teu lugar, Bartimeu. Olha quem é você. Será que é isso que o diabo tem falado para você? Será que Deus vai ouvir a sua oração? Será que Deus vai fazer alguma coisa na tua casa? Será que um milagre Deus vai fazer na tua vida? Será que Deus vai te levantar na terra? Será, será, será. Responda como Bartimeu, clamando ainda mais, buscando ainda mais, pregando ainda mais, jejuando ainda mais, porque é assim que Bartimeu respondeu. Muitos respondem afrouxando,
desanimando. A Bíblia diz que ele clamava ainda mais. Se ele clamava alto, ele estava clamando mais alto ainda. Se ele clamava 1, 2, 3 vezes em seguida, agora ele estava clamando 6 vezes em seguida, e mais alto, e sempre aumentando o som. É assim que o crente tem que fazermos. Por isso Apocalipse 22 diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, pratique mais a justiça. Faça um acréscimo meu aqui. Quem ora, ore mais ainda. Quem jejua, jejue mais ainda. Quem lê a Bíblia, lê mais ainda a Bíblia. Quem frequenta a igreja, frequente mais ainda. Quem procura servir a Deus, agradar a Deus, ganhar almas, ser um bom cristão, ser alguém bom no seu trabalho, bom na sua família, obedecer os princípios bíblicos, procure ainda mais fazer. É isso que a Bíblia está falando, irmãos. Saia da sua acomodação, para de ouvir a multidão. A multidão não quer Cristo, não quer Deus. A multidão quer te ver derrotado, derrotada, quer te ver mendigando, quer te ver sempre na mesma, quer te ver sempre nessa mesma, não quer ver Deus te levantar, mas Deus está dizendo nessa noite que Ele quer te levantar. Depende da sua atitude nessa noite, depende da sua busca, depende do seu compromisso e do seu caráter de perseverar até o fim, clamando ao Filho de Davi. Então Ele vai ouvir o teu clamor, vai tirar você desse lodo, desse charco, vai firmar os teus pés na rocha e vai fazer ainda mais, vai te colocar um hino nos lábios para louvar Deus. Muitos verão e temerão ao Senhor, porque saberão que Deus é contigo, Deus é na sua vida. Dê glória a Deus por gentileza. Glória a Deus, Senhor. Deus está falando com você. Se mexe, crente, nessa noite. Clama a Deus, glorifica a Deus. Aleluia. Não faça como a maioria faz. Eu vou lá hoje porque eu vou assistir um culto. Não assista culto. Assistir culto é para quem não é cristão. Que você participe hoje. Participa desse banquete. Participa desse culto. Seja um sacrifício santo a Deus. Clame a Deus. Bartimeu não estava assistindo aquele culto onde Jesus estava passando. Ele estava participando, ele estava clamando. Enquanto a multidão só ficava assistindo, ele cura realmente. Ele faz maravilhas. Somente assistindo, Bartimeu começou a participar. Quer saber? Eu vou começar a clamar. Quem sabe então ele vai ouvir o meu clamor. Eu vou insistir até ele me ouvir. Eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar até que ele me responda. Ele participou nessa noite. Não deixe nada tirar o teu louvor. Não deixe nada tirar a tua oração. Não deixe nada calar a tua voz de adorador, daquele que participa no culto, daquele que presta um culto a Deus. Não somente que é um telespectador, é aquele que assiste o filme, mas aquele que é o ator do filme, o protagonista, aquele que participa do filme. Olha que filme bonito de romance, que filme bom de guerra, bonito, eu assisti. Mas melhor ainda é participar desta guerra na obra de Deus. Melhor ainda é participar desse romance do amor de Deus. Melhor ainda é participar do culto ao Senhor. Há dois tipos de pessoas na igreja, uma frase minha que eu estou tendo aqui agora: aquelas que participam do culto e aquelas que assistem o culto. Qual delas você é nessa noite? Você já ofereceu o que a Deus hoje? Qual foi a tua participação nesse culto hoje? Você já ofereceu a Deus o teu sacrifício, o teu louvor, a tua oração, o teu agradecimento a Deus, talvez a tua pregação, a tua profecia, a tua palavra, o teu louvor, a tua oferta? O que você fez hoje para Deus? Você se apresentou a Ele clamando ou você ficou sentado esperando o Filho de Davi olhar para você? Participa hoje, Bartimeu. Participa hoje, Bartimeu. Participa mais. Deus está falando com você, Bartimeu. Participa mais do culto. Participa mais. Presta mais o teu culto a Deus. Para de ser um telespectador de culto, aquele que só assiste o culto, que só vê Deus operando na vida do pastor, Deus operando na vida da irmãzinha, do irmãozinho, Deus operando naquele, e você mesmo sem participar, sem beber, sem se alimentar. Participa hoje porque a mesa está preparada e é para toda a igreja, o culto está preparado e é para todos nós cultuarmos e prestarmos nossa honra ao Todo-Poderoso, honrarmos o nome dele. Então ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a Bíblia diz que Jesus parou. O evangelista Marcos, no capítulo 10, diz assim, no verso 49, algumas palavras que não falam em Lucas. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Diz para o teu irmão aí: tem de bom ânimo,
Diga para o seu irmão, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, Jesus te chama. Levanta-te que Ele te chama. Tem de bom ânimo, levanta-te nessa noite. Se você está caído espiritualmente, está prostrado pelas lutas, está prostrado pelas adversidades, está deitado como Jonas, desanimado, tenha bom ânimo hoje. Se anima. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quem estiver com Cristo vencerá e será mais que vencedor. Deus disse para Josué no capítulo 1: Josué, meu servo Moisés é morto, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, se levanta. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Por quê? Porque Ele te chama. Não foste vós que escolhestes a mim, mas antes eu te chamei. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Então quem está te chamando hoje não é o pregador, é Jesus. Ele está te chamando hoje para o milagre. Ele está te chamando pelo teu clamor, pela tua oração. Então diz a Bíblia: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Agora voltemos a Lucas 18. Então Bartimeu lança a capa que ele tinha e vai até o encontro de Jesus. Talvez aquela capa era uma representação da sua vida de mendigo, da sua vida de pecador, de derrota. Então ele, a partir daquele momento, ele diz: eu vou lançar agora essa capa da minha vida, porque essa capa já não é minha mais. Eu não vou precisar mais dela. Agora eu vou ter uma nova chance. Eu vou ter uma nova oportunidade. Eu vou ter uma nova vida. Essa capa está me impedindo de ir até Jesus. Então eu vou me livrar desta capa, porque eu quero ir ao encontro de Jesus. Qual é a tua capa hoje que te impede de ir até Jesus? Tira as sandálias dos teus pés. Tira esta capa do teu corpo, para ir ao encontro do Deus Santo, para ir ao encontro do Deus misericordioso. Talvez essa capa pode ser um vício. Talvez essa capa pode ser um conformismo que você já tem em sua vida de estar derrotado, de estar nessa luta, nessa provação. Então lança de si esta capa hoje, porque Jesus está te chamando para uma nova chance, uma nova vida e uma nova oportunidade. Diz a Bíblia que Bartimeu chega até Jesus, e Jesus lhe faz uma pergunta que deixam todos estarrecidos, porque logicamente um cego indo até Jesus, o que esse cego queria? A cura da sua visão. Mas Jesus faz questão de perguntar para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Deus faz essa pergunta para você hoje. Você crê? O que queres que eu te faça? Fecha os teus olhos. O que queres que eu te faça, irmão? O que queres que eu te faça, minha serva? O que queres que eu te faça, meu servo? O que queres que eu te faça? Qual será a tua resposta diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está aqui nessa noite, que está passando por aqui? Qual será a tua resposta? O que queres que eu te faça? Bartimeu então disse: Senhor, eu quero ver. Ele foi até Jesus com uma atitude, com um propósito, perseverou nisso, clamou, sabia quem era Jesus e sabia o que ele queria de Jesus. Na sua oração, no seu clamor, você sabe realmente o que você quer de Deus? Porque tem crente que assim, uma hora ele quer uma coisa, outra hora já não quer mais. Eu quero ser pregador, depois amanhã eu não quero ser mais. Eu quero louvar o Senhor, mas amanhã eu não quero louvar mais. Eu quero ser isso, mas amanhã eu já não quero mais. Eu quero essa porta de emprego aberta, mas amanhã eu já não quero mais. Eu quero esse milagre, mas amanhã eu já não quero mais. Nem você sabe o que você quer, como que Deus vai poder realizar um milagre na tua vida? Você sabe realmente o que você quer? Aonde você quer chegar? Aonde você quer que Deus te coloque, te levante e faça um milagre em tua vida? Ou você está com incerteza ainda, com dúvidas? Você está duvidando. A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. É o homem inconstante em seus caminhos, que não receberá nada do Senhor porque duvida, porque é inconstante. Uma hora ele está em cima, outra hora ele está embaixo, uma hora quer, outra hora não quer. Outra coisa que eu aprendo aqui: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Quem não quer, dá uma desculpa. Quem quer, vai dar um jeito. Por quê? Bartimeu dá um jeito. Mesmo na sua cegueira, ele clamou a Deus. Mesmo com o seu defeito, ele clamou a Deus. Quem sabe o seu defeito aqui hoje não é uma cegueira que eu possa ver, que o pastor possa ver. Mas quem sabe o seu defeito está aí dentro do teu coração, está aí dentro da tua mente. Ninguém sabe, talvez nem quem mora contigo sabe, nem quem trabalha contigo sabe.
nem teus familiares sabem, mas o teu defeito continua aí, cego aos olhos humanos, mas bem visto aos olhos daquele que tudo vê. Clame a Deus nessa noite, no seu defeito, na sua fraqueza, na sua falha, porque Ele tem poder para te libertar, para te curar, para transformar a tua vida, como Ele fez de Bartimeu. Então Bartimeu disse: eu quero enxergar, Jesus. Jesus disse então a ele: vê, agora enxerga, a tua fé te salvou. A Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse para muitos que Ele curava: seja feito conforme a tua fé. Se você tem fé que Jesus vai fazer algo pequeno, Ele fará algo pequeno somente. Mas se você tem fé que Jesus fará algo grande, Ele fará algo grande. Alguns têm fé que Deus cura só dor de cabeça, outros têm fé que Deus cura cegueira, outros têm fé que Deus até ressuscita dos mortos. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus vai agir de conformidade com a nossa fé, com a nossa crença nele. A fé salva, irmãos. Talvez você me diz: eu não tenho dinheiro, eu não tenho ajuda de família, eu não tenho ajuda de ninguém. Como eu posso ser salvo? Como eu posso sair dessa situação? Como eu posso ter o milagre de Jesus? Pela fé somente. Deus não vai te cobrar nada. Você não vai ter que vir aqui na igreja dar seu dízimo, dar sua oferta, fazer um voto de dar não sei quantos mil reais, ou vender sua casa para ter um milagre, como muitas igrejas na televisão ensinam. Você somente vai ter que ter a fé, a crença e acreditar, porque esta tua fé que vai salvar você. Esta tua fé é este teu crer no Senhor Jesus, que salvará você e salvará a tua casa, como foi com o centurião que estava na cadeia junto com Paulo e Silas. Esta fé, para encerrar, e logo viu e seguiam. Seguia a quem? A Jesus. Depois que Bartimeu é curado, ele não faz como a maioria das pessoas fazem. Quantas pessoas entraram dentro dessa igreja já? E de tantas outras aqui em São Manuel, no Brasil e no mundo. Receberam o milagre, receberam a cura, a porta de emprego aberta, o carro zero, a casa própria, tantas coisas na mão de Deus. E depois foram embora, abandonaram. Então, a fé não salvou, condenou somente. Porque receberam as bênçãos de Deus, pela misericórdia de Deus, mas para condenação somente, como os 9 leprosos que foram curados e não voltaram para dar glória a Deus, a não ser o estrangeiro, o 10º, que era samaritano. Então, quando Deus fizer, e Ele vai fazer o milagre na tua vida, irmão, continue seguindo a Jesus. Não siga Ele somente quando você está em apuro, ou na tempestade, ou na toleira, ou quando tudo está dando errado. Porque tem gente que é assim, quando tudo está dando errado, vai até a igreja. Mas só começar as coisas a dar certo, ele abandona. Não, que você não siga estes exemplos. Siga o exemplo de Bartimeu, que foi curado e seguiu a Jesus pelo caminho. Foi curado, teve a sua visão aberta e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu como? A Bíblia diz que ele seguiu glorificando a Deus. Quantas glórias a Deus você já deu hoje? Estou falando aqui na igreja não para você dar glória porque eu estou pregando não. Mas quantas glórias a Deus você dá na sua vida? Você dá no seu trabalho, você dá na sua casa, na sua vida de oração. Quantas graças a Deus você dá na sua vida, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Você se levanta pela manhã e agradece a Deus, ou murmura e reclama e desanima? A Bíblia diz que Bartimeu seguiu a Jesus glorificando a Deus. E diz a Bíblia que todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Tem um povo que está lá fora, irmãos, que ele vai ver Deus na sua vida. Amém. Isso é uma palavra profética. Eles têm povos que estão em outras cidades, países, mundo, que estão em outras nações, que estão nesta cidade, no teu trabalho, na tua família, que vão louvar a Deus por tua causa. Não porque você é bom, porque você é santo, ou porque você é um ídolo, mas pela obra que Deus vai fazer na tua vida, pelo como Deus vai te usar, pelos milagres. Eles vão ver que Deus está na tua vida e vão dar glória a Deus, como fez Nabucodonosor, quando viu os 3 jovens na fornalha. Então viu o 4º homem, aquele rei ímpio foi obrigado a glorificar o Deus verdadeiro, o Deus vivo, por causa daqueles 3 jovens, crentes, fiéis a Deus. É isso que Deus faz. José glorificou a Deus na sua vida, e até Faraó teve que reconhecer que Deus era com ele, e tantos outros na Bíblia, irmãos. Deus é fiel, então muitos verão isso na sua vida, que Ele é fiel e que Ele está te abençoando. Bartimeu agora sai da beira do caminho e segue Jesus pelo caminho. Graças a Deus.
Abra a tua visão hoje, crente. Saia da beira do caminho e segue a Jesus pelo caminho. Saia da acomodação, pare de mendigar, porque o que vai resolver a nossa vida não é moedas dadas por alguém, mas é a palavra e a obra de Jesus Cristo que vai transformar a nossa vida. Não mendigue mais bens. Clame a Ele porque Ele tem o melhor para você. Clame a Ele porque Ele quer fazer algo grande na sua vida. Clame a Ele. Faça como Bartimeu. Saia da beira do caminho, da cidade do céu, pelo caminho que vai ligar você até os céus, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Saia da beira do caminho hoje e entra no caminho estreito, pela porta estreita, pelo caminho da bênção da vida, pelo caminho que conduz até Jesus, aos céus. Amém? Vamos colocar em pé, fazer uma oração nesta noite. Abandone a cidade do pecado, cidade amaldiçoada, a cidade onde as pessoas te reconhecem somente como mendigo, como aleijado, como cego, como paralítico, como uma prostituta, como leproso, como ladrão, como era o carro de Zaqueu. Abandone tudo isso hoje para servir a Jesus, para servir a Jesus. Jesus disse assim, João: aquele que quer me seguir, me sirva, e aquele que me servir, o meu Pai o honrará. Enquanto muitos homens hoje, irmãos, estão buscando a honra dos seus pastores, dos seus líderes denominacionais, a honra dos seus amigos, o elogio das pessoas. Nessa noite Deus procura quem procura a honra dele, quem procura a glória que vem dele. Os fariseus e os sumos sacerdotes e sacerdotes da época de Jesus, muitos deles creram em Jesus, mas por causa do medo dos fariseus de serem expulsos da sinagoga, não o confessaram publicamente, porque João disse no Evangelho: amaram mais a glória do homem do que a glória que vem do Todo-Poderoso. Nicodemos foi covarde. Em vez de ele ter com Jesus de dia, ele foi de noite, escondido, para que ninguém visse que ele estava indo até Jesus. E quantos covardemente estão na beira do caminho como Nicodemos, como Bartimeu? Mas hoje Jesus te chama para ir ao encontro do Senhor. Graças a Deus que Nicodemos depois assumiu. Foi lá com José de Arimateia, pegou o corpo de Jesus e colocou no sepulcro. Então eu creio que aquele homem se converteu. Embora no começo ele ficou meio receoso, meio com medo, porque ainda no coração dele estava o amor pela religião judaica, o amor pela glória do mundo, mas Deus o libertou, abriu a visão dele. Então que Deus possa abrir a minha, a tua visão nesta noite, para enxergar de verdade, para enxergar de verdade. O profeta Ezequiel estava cego, então Deus abre a visão dele. Ele enxerga a corrupção de Israel. Então Deus dá uma ordem para ele: Ezequiel, cava aqui nessa parede. E quando ele cava, ele vê mais abominações ainda. Por quê? Porque Deus o guiou, Deus o conduziu, Deus mandou ele cavar, Deus abriu a visão dele. Se Deus não abrir a nossa visão, nenhum de nós vamos enxergar nada. Então peça hoje para Deus abrir a sua visão espiritual. Vamos clamar ao Senhor nessa noite. Deixa a multidão de lado, passa por cima dela hoje, passa por cima dos obstáculos. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor. Sei que muitos, meu Deus, muitos têm medo, Senhor. Muitos não conseguem clamar, muitos olham para a multidão, mas nós estamos aqui para não olhar para a multidão, Pai. Realiza a tua obra em cada coração, abre a visão de cada um e realiza o teu sobrenatural, meu Deus. Dá vista a cada um de nós, tanto fisicamente como espiritualmente. Cura-nos, meu Deus, como tu curaste a saúde de Bartimeu. Meu Deus, se alguém aqui houver uma enfermidade, uma doença física, eu peço a ti, meu Deus, cure-o, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu repreendo todas as enfermidades agora, doenças no corpo, no sangue, nos ossos, no coração, todo tipo de doença. Em nome de Jesus, agora eu repreendo, meu Deus, declaro a cura pelo poder do nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E toda cura, meu Deus, espiritual também, emocional. Abra a visão de cada um e cura os sentimentos, converte, tira ele e ela da beira do caminho e coloque-nos no caminho para a glória de Deus. Amém. Amém. Volta a palavra para o pastor Josué nesta noite, amém? Na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, você não tem obtido milagres da mão de Deus, porque tem faltado clamor, sem oração, sem resposta, sem pedir, sem receber, sem bater,
sem porta se abrir, sem buscar a Deus, você também não irá encontrá-lo. Por isso a Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai, buscai, encontrareis, batei, batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, aquele que ora, aquele que clama, recebe. Todo aquele que busca a Deus, encontra. De todo o seu coração o encontra. E todo aquele que bate na porta, a porta se lhe é aberta. Então você deve tomar uma atitude. Essa atitude não é se revoltar contra Deus, não é murmurar, não é brigar, não é agir com a força da carne, mas é clamar pela misericórdia do Filho de Davi nessa noite. Coisas que Bartimeu sabia de Jesus, que muitos talvez não sabem. Bartimeu sabia que Jesus era filho de Davi. Isso é muito profundo, irmãos. Nos Salmos e na história de Davi, em 1ª, 2ª Samuel, Deus faz uma aliança com Davi. Qual é essa aliança, pregador? De que da descendência de Davi nasceria um rei, e esse reino não teria fim. Ou seja, Deus promete para Davi que um dos seus sucessores, descendentes, na genealogia de Davi, da tribo de Judá, nasceria um que o seu reino não teria fim. Ou seja, Deus promete para Israel, para Davi, um rei, um reino, um Messias, um prometido. Então Bartimeu conhecia essa promessa e sabia que Jesus era da descendência de Davi, que era o Messias que Deus prometeu a Israel para o salvar dos seus pecados, para trazer libertação, para fazer milagres. Bartimeu sabia que sobre o Messias ia cumprir-se Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para dar vista aos cegos. Bartimeu sabia disso. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que o primeiro sermão de Jesus na sinagoga foi sobre esse texto da palavra de Deus, que Jesus daria vista aos cegos. Então você pode dizer: esse sermão não é para mim, esta pregação não é para mim, porque eu não sou cego. Mas quem sabe você está cego quanto ao que Deus requer da sua família, ao que Deus requer de você como marido, como mulher, como funcionário, como pastor, como pregador, como membro de igreja, como cidadão. Ou quem sabe você está cego quanto às coisas espirituais. Você não tem enxergado a mão de Deus, você não tem enxergado que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos para não enxergar o Evangelho. Quem sabe muitos estão como a Laodiceia, acham que vem, mas precisam de colírio para enxergar de verdade. Então essa mensagem se aplica a todos os tipos de cegueira, não somente a física, mas a pior, que é a espiritual. Jesus disse em João capítulo 9: eu vim a este mundo para juízo, a fim daqueles que veem não enxerguem, aqueles que não enxergam, então tornem a ver, quando ele cura aquele cego de nascença. Então nós aprendemos aqui com Bartimeu, que Bartimeu sabia das promessas de Deus. Por isso ele clamou, porque ele sabia as promessas de Deus. Por isso, irmãos, nós devemos ler a palavra de Deus, comer a palavra de Deus. Não ver a hora de chegar ao culto e ver o pastor pregando, o irmão pregando, catar aquela palavra, absorver, comer, remoer, se alegrar, porque é por ela que a fé será produzida em nosso coração, para então irmos no monte, irmos à nossa casa, no final do culto, fazemos um clamor a Deus e clamar baseado na sua misericórdia, para que ele atenda o nosso clamor. Outra coisa que Bartimeu sabia, que Jesus era misericordioso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabia que Deus é misericordioso, irmãos? Você sabe disso? Você sabe que se você só está vivo, eu só estou vivo, eu só estou pregando aqui, o pastor só está aqui, essa porta só está aberta, e muitas outras no Brasil e no mundo, pela misericórdia de Deus? Não por causa de nós, mas apesar de nós, Deus tem trabalhado pela sua misericórdia, e são elas as causas de eu e você não sermos consumidos. Você sabia disso? Então, sabendo disso, irmãos, o seu Deus é misericordioso. O seu Deus não é um ditador cruel. Não é aquele que você vai clamar a ele, ele vai lançar os teus pecados na tua cara e dizer: você não, você é um mendigo, você é um esquecido, eu não vou ouvir a tua oração. Eu só estou procurando pessoas justas e santas. Não, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Glória a Deus por isso, porque eu sou um deles e você é outro também. Glória a Deus porque ele veio buscar e salvar os Bartimeus que estavam cegos pelo caminho, amaldiçoados, mendigando na cidade do pecado, na beira do caminho.
caminho, sem estar seguindo o caminho, Jesus veio para nós nessa noite. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores nesta noite. Jesus veio lhe chamar ao encontro com Ele, a uma comunhão com Ele. Jesus veio na sua vida. Vemos que a misericórdia de Deus é grande, irmãos, sobre a sua família, sobre a sua vida. Crame pela misericórdia. Feche os teus olhos aí. Crame pela misericórdia de Deus. Crame pelo amor de Deus, que Ele entre em sua casa, entre em sua vida, entre em seu coração. Crame pela misericórdia de Deus, para que entre no coração do seu filho. Porque se formos ver pela ótica humana, todos nós merecemos ser punidos por Deus. Que Deus pesasse a mão em nós pelas nossas rebeliões, pelas rebeliões daqueles que estão na sua casa. Mas crame pela misericórdia nessa noite. O autor de Hebreus disse algo muito lindo, que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, Jesus Cristo, que se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Então Ele se compadece de nós. Por quê? Porque Ele venceu tudo. Ele conhece como é a vida na terra, porque Ele passou por essa terra. E o nosso sacerdote Jesus, Ele se compadece das nossas fraquezas. Por isso Ele disse para Paulo, quando Paulo estava fraco: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua debilidade, fragilidade, humanidade, que o meu poder se aperfeiçoa. Bartimeu então clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não se esqueça do que eu vou lhe dizer agora. Isso é muito importante. Quando você ir até Jesus, não pense que não terá barreiras. Muitos acham que quando ele se decide a se converter a Jesus, a ir à igreja, a se tornar um membro, a participar do culto, a se batizar, a ser um pregador, a ser um... Cumprimento a todos com a paz do Senhor essa noite, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias sem perca de tempo no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 a seguir. Uma passagem conhecidíssima de toda a cristandade, de toda a igreja, mas que nos ensina muitas verdades espirituais. A palavra de Deus diz assim, Lucas 18, 35. O título: Cura do cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-o para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, para meditar na Tua bendita, santa, maravilhosa palavra. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo, através da Sua santa e poderosa palavra, que é a Tua vontade, a Tua revelação para nós nesta noite. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Repreenda todo obstáculo, todo atrapalho, e que o Teu divino Espírito possa nos ajudar nesta noite, para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Cura do cego de Jericó. Cidade de Jericó era uma cidade de aproximadamente 100 mil pessoas. Imagine só, muito maior do que a nossa cidade de São Manuel, que tem 40 mil habitantes. Cidade de Jericó, a história diz que era uma cidade fortemente murada. E quando Josué, junto com Caleb e com os israelitas, entram em Canaã, Deus fez uma promessa a eles, de dar aquela terra a eles.
E Jericó foi uma das cidades mais difíceis de ser conquistadas, porque não dependeu somente da força militar deles, como muitas outras, eles venceram pela guerra. É claro que Deus os ajudou na guerra, na força militar, mas esta cidade em especial foi um milagre sobrenatural. Por quê? Porque nela havia muralhas, e essas muralhas eram intransponíveis pela ótica humana. Era uma defesa impenetrável, não tinha como eles guerrearem. Se tivesse como eles derrotarem Jericó pela força da carne, pela força do exército, eles conseguiriam, mas por causa das muralhas serem grandes, então Deus deu uma estratégia a Josué dizendo: você vai ter que rodear 7 dias a cidade, e no 7º dia 7 vezes. Detalhe, vai ser em silêncio, porque quando eu mandar vocês falarem e clamarem, vocês clamarão. Josué obedece a voz de Deus, e no 7º dia dá 7 voltas, então o povo grita, as muralhas caem de alto a baixo, então o soldado entra, acaba com Jericó, salvando somente Raabe, porque tinha protegido os espias que foram espiar Jericó. Ela é a única salva, prostituta. Então Josué lança uma maldição dizendo: maldito todo aquele que reerguer esta cidade novamente. E aqui no Novo Testamento, na época de Jesus, a cidade de Jericó já estava levantada novamente. Então, ela é uma analogia da cidade amaldiçoada, da cidade do pecado. Meu Deus, Jesus, meu Deus, ele é analogia, ele é, de fato, não uma analogia, mas ele é o Salvador do mundo, aquele que desceu até a terra, que representa a cidade do pecado, a cidade da condenação, para trazer então a visão novamente, para trazer então a cura, a libertação, a salvação e novamente todos os Bartimeus ao caminho do Senhor e nosso Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele chegou perto de Jericó, e ali havia um cego assentado junto do caminho mendigando. Cego, meus irmãos. O cego, se nós pararmos para pensar hoje, ele tem bastante benefícios pela lei. No hospital, nas filas, existem várias leis, embora falte muito ainda para aqueles que têm deficiência física serem melhores tratados no Brasil, já tem muitas leis. Mas nessa época, na época bíblica, ser cego, ser leproso, ser prostituta, ser publicano, eram pessoas excluídas da sociedade. Bartimeu não podia trabalhar porque ele não enxergava. Hoje existem leis que as empresas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência física. Nessa época não tinha essas leis. Bartimeu não podia trabalhar. Bartimeu não tinha família, não tinha mulher, não tinha filhos. Bartimeu, com certeza, foi desprezado até pelos próprios pais. E se ele tinha irmãos ou não tinha, não sabemos, a Bíblia não diz. Mas até pela sua família, a ponto de ele ter que mendigar todo dia na porta da cidade para aqueles que entravam sobre Jericó, para aqueles que saíam de Jericó, pois era uma cidade de 100 mil pessoas, onde o fluxo de pessoas, de peregrinos e forasteiros era grande. Então ele mendigava pedindo moedas para poder sobreviver. Esta era a vida de Bartimeu, um homem desprezado, um homem como Mefibosete, como Zaqueu, como a mulher do fluxo de sangue, um homem desprezado pela sociedade. Mas a Bíblia diz que alguém estava chegando perto daquela cidade. Alguém, esse alguém era Jesus. E a fama de Jesus, irmãos, era grande, assim como hoje também é grande. Em todo o mundo, o Evangelho, a vida é a obra de Jesus Cristo, é falado em filmes, em pregações, em igrejas. Naquela época não era diferente. Jesus curava, fazia maravilhas, então a sua fama era grande. Então quando Jesus, o Nazareno, começa a passar por aquela cidade, a cidade de Jericó, a Bíblia diz, irmãos, que uma multidão seguia Jesus. Aonde ele ia, havia uma multidão. Embora todos que faziam parte dessa multidão não estavam com o mesmo propósito. Alguns estavam com o propósito de acusar Jesus, como os fariseus e outros. Eles estavam ali para chafar em Jesus, achar alguma contradição na pregação de Jesus, no ensino, para tentar nos acusar, segundo a lei de Moisés, para tentar apedrejá-lo. Alguns estavam seguindo Jesus por esse motivo, outros por curiosidade, outros porque estavam somente atrás da bênção, dos pães multiplicados, dos peixes multiplicados, das curas e tantas outras coisas.
como também havia os seus apóstolos, os seus discípulos, que não eram somente 12, mas havia vários, havia mulheres que seguiam Jesus. Aonde ele ia, aquelas mulheres o seguiam para o servir. Então havia também nessa multidão um povo que estava ali seguindo a Jesus. Uma multidão é cerca de 4 a 5 mil pessoas. Agora você imagina uma festa e um show de rock, de um cantor famoso, ou de sertanejo, Zezé de Camargo, Luciano e tantos outros famosos aí, Daniel. É uma multidão aglomerada de pessoas. E quando abre a porta do show, aquela multidão vai com tudo para ficar perto. E se você estiver atrás, é quase impossível você conseguir chegar na frente, porque eles ficam ombro a ombro, empurra, porque todos querem estar perto do cantor de sertanejo, de pagode, de rock, ou até mesmo um artista, um jogador de futebol. Todos querem estar perto. Então é difícil. Agora você imagina Jesus Cristo, Filho de Deus, fazendo maravilhas, milagres. A fama dele era grande. Quantas multidões estavam ali cercando ele, comprimindo ele. Uma vez a multidão era tão grande que cercava Jesus, que tocaram nele. Ele perguntou: quem me tocou? E Pedro disse: mas Senhor, essa multidão, todo mundo está empurrando daqui, empurra de lá, um toca daqui, um toca de lá, e o Senhor quer saber quem te tocou? Então Jesus disse: alguém me tocou diferente, não com empurrão de curiosidade, porque de mim saiu virtude. Então a multidão ao redor de Jesus era notória, era costume. Aonde Jesus ia, havia uma grande multidão. Meu Deus, meu Deus. Então Bartimeu, meu Deus. ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Ele começou a ouvir o barulho da multidão. E ele perguntou: o que é isso que está acontecendo aí? Herodes está vindo aqui na cidade, Pilatos, o imperador de Roma, algum artista da época, algum homem famoso está passando por aqui hoje, porque essa multidão está fazendo esse barulho. O que está acontecendo? Então disseram para ele: olha, hoje na cidade está passando Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem. Ele está passando por aí. Automaticamente a fé se acendeu no coração de Bartimeu, porque o único que nos traz a verdadeira fé é Jesus Cristo, é o Verbo, é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, é o único que traz fé. Então Bartimeu, sabendo que Jesus estava passando pela cidade do pecado, a cidade amaldiçoada, da maldição, então ele aproveita essa oportunidade, então começa a clamar, começa a suplicar, começa a pedir a Cristo a misericórdia. Queridos, duas coisas aqui eu aprendo, trazendo já para nossos dias esta palavra. Uma coisa é que devemos estar no lugar certo. Amém. O lugar certo do crente está quando tem culto em sua igreja, não é na frente de sua televisão, vendo novela, vendo futebol, qualquer outra coisa, computador ou jogando conversa fora e aniversário. O lugar do crente, quando tem culto na sua igreja, na sua denominação, quando tem culto de adoração, quando os irmãos vão ao monte para orar, o lugar desse crente deve ser aonde? Aonde Jesus está. E aonde Jesus está, pastor Josué? Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, para você ser abençoado por Deus, para Deus ouvir a tua oração, para que você receba o milagre das mãos do Eterno e aproveite a oportunidade, você tem que estar no lugar certo. Talvez você pode estar no lugar certo, mas ainda na beira do caminho. Mas se você estiver no lugar certo, ainda existe uma solução. Mas se você estiver na beira do caminho, no lugar errado, na hora errada, então não resta para você nada que Deus possa fazer por ti. Então vemos que Bartimeu, ele estava no lugar certo, na hora certa, no dia certo, no lugar onde Jesus ia passar. E o que aconteceu? Quando ele soube que Jesus estava passando, segunda coisa, ele tomou uma atitude. Jesus já estava passando, Jesus não iria mais até ele, agora era parte dele, era a atitude dele de ir ao encontro de Jesus. Muitas das vezes estamos esperando Jesus ir ao nosso encontro em nossa casa, em nosso sofá, em nossa cama. Não vai acontecer, irmãos. Não irá acontecer isso. É nós que devemos ir até o encontro do Filho de Davi. É nós que devemos ir até o encontro do Todo-Poderoso. Jesus passando ali. Então, Bartimeu começa a clamar. O clamor
ele é maior do que a oração. Os irmãos sabiam disso? Amém. Graças A oração eu faço em silêncio, eu faço em pensamento, eu faço em voz baixa. A oração é assim. Eu faço minhas petições. Agora o clamor, ele está um ponto acima da oração. Por quê? Porque o clamor é um grito de socorro. O clamor, ele é um grito de desespero da alma. Esse é o clamor. Aleluia. Talvez você orou, não teve respostas. Talvez você buscou a Deus, não teve respostas. Deus está esperando de mim, está esperando de você um clamor. Aleluia. O clamor, o suspiro da sua alma, o gemido da sua alma. É como diz o hino: quem chora para Deus tem resposta. Não é porque o choro por si só tenha poder, mas o choro é um gemido da alma, é um clamor, é algo que sai de dentro da alma para fora, é um clamor, é algo que sai de dentro, um clamor de agonia, de sofrimento. O Salmo 40 diz isso: esperei com paciência no Senhor, pelo que o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível e colocou meus pés firmados sobre uma rocha. Esse é o clamor, irmãos, algo que sai de dentro da alma. Então Bartimeu começa a clamar. Quem sabe Bartimeu se lembrou do versículo do profeta Jeremias, no capítulo 33, no terceiro versículo, que diz: clama a mim, que responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem sabe, meus irmãos, você não tem tido resposta na sua vida, que Jesus parou. O evangelista Marcos, no capítulo 10, diz assim, no verso 49, algumas palavras que não falam em Lucas. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Diz para o teu irmão aí: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Diga para o seu irmão aí: tem de bom ânimo. Tem de bom Tem de ânimo. bom ânimo, Jesus te chama. Levanta-te, que ele te chama. Tem de bom ânimo, levanta-te nessa noite. Se você está caído espiritualmente, está prostrado pelas lutas, está prostrado pelas adversidades, está deitado como Jonas, desanimado, tenha bom ânimo hoje. Se anima. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quem estiver com Cristo vencerá e será mais que vencedor. Deus disse para Josué no capítulo 1: Josué, meu servo Moisés é morto, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, se levanta. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Por quê? Porque ele te chama. Não foste vós que escolhestes a mim, mas antes eu te chamei. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Então quem está te chamando hoje não é o pregador, é Jesus. Ele está te chamando hoje para o milagre. Ele está te chamando pelo teu clamor, pela tua oração. Então diz a Bíblia: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Agora voltemos a Lucas 18. Então Bartimeu lança a capa que ele tinha e vai até o encontro de Jesus. Talvez aquela capa era uma representação da sua vida de mendigo, da sua vida de pecador, de derrota. Então ele, a partir daquele momento, ele diz: eu vou lançar agora essa capa da minha vida, porque essa capa já não é minha mais. Eu não vou precisar mais dela. Agora eu vou ter uma nova chance. Eu vou ter uma nova oportunidade. Eu vou ter uma nova vida. Essa capa está me impedindo de ir até Jesus. Então eu vou me livrar desta capa, porque eu quero ir ao encontro de Jesus. Qual é a tua capa hoje que te impede de ir até Jesus? Tira as sandálias dos teus pés. Tira esta capa do teu corpo, para ir ao encontro do Deus Santo, para ir ao encontro do Deus misericordioso. Talvez essa capa pode ser um vício. Talvez essa capa pode ser um conformismo que você já tem em sua vida de estar derrotado, de estar nessa luta, nessa provação. Então lança de si esta capa hoje, porque Jesus está te chamando para uma nova chance, uma nova vida e uma nova oportunidade. Diz a Bíblia que Bartimeu chega até Jesus, e Jesus lhe faz uma pergunta que deixam todos estarrecidos, porque logicamente um cego indo até Jesus, o que esse cego queria? A cura da sua visão. Mas Jesus faz questão de perguntar para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça?
Deus faz essa pergunta para você hoje. Você crê? O que queres que eu te faça? Fecha os teus olhos. O que queres que eu te faça, irmão? O que queres que eu te faça, minha serva? O que queres que eu te faça, meu servo? O que queres que eu te faça? Qual será a tua resposta diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está aqui nessa noite, que está passando por aqui? Qual será a tua resposta? O que queres que eu te faça? Bartimeu então disse: Senhor, eu quero ver. Ele foi até Jesus com uma atitude, com um propósito, perseverou nisso, clamou, sabia quem era Jesus e sabia o que ele queria de Jesus. Na sua oração, no seu clamor, você sabe realmente o que você quer de Deus? Porque tem crente que assim, uma hora ele quer uma coisa, outra hora já não quer mais. Eu quero ser pregador, depois amanhã já não quero ser mais. Eu quero louvar o Senhor, mas amanhã eu não quero louvar mais. Eu quero ser isso, mas amanhã eu já não quero mais. Eu quero essa porta do emprego aberta, mas amanhã eu já não quero mais. Eu quero esse milagre, mas amanhã eu já não quero mais. Nem você sabe o que você quer, como que Deus vai poder realizar o milagre na tua vida? Você sabe realmente o que você quer? Aonde você quer chegar? Aonde você quer que Deus te coloque, te levante e faça um milagre em tua vida? Ou você está com incerteza ainda, com dúvidas? Você está duvidando. A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. É o homem inconstante em seus caminhos, que não receberá nada do Senhor porque duvida, porque é inconstante. Uma hora ele está em cima, outra hora ele está embaixo, uma hora quer, outra hora não quer. Outra coisa que eu aprendo aqui: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Quem não quer, dá uma desculpa. Quem quer, vai dar um jeito. Por quê? Bartimeu dá um jeito. Mesmo na sua cegueira, ele clamou a Deus. Mesmo com o seu defeito, ele clamou a Deus. Quem sabe o seu defeito aqui hoje não é uma cegueira que eu possa ver, que o pastor possa ver. Mas quem sabe o seu defeito está aí dentro do teu coração, está aí dentro da tua mente. Ninguém sabe, talvez nem quem mora contigo sabe, nem quem trabalha contigo sabe, nem teus familiares sabem. Mas o teu defeito continua aí, cego aos olhos humanos, mas bem visto aos olhos daquele que tudo vê. Clame a Deus nessa noite, no seu defeito, na sua fraqueza, na sua falha, porque Ele tem poder para te libertar, para te curar, para transformar a tua vida, como Ele fez de Bartimeu. Então Bartimeu disse: eu quero enxergar, Jesus. Jesus disse então a ele: vê, agora enxerga, a tua fé te salvou. A Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse para muitos que Ele curava: seja feito conforme a tua fé. Se você tem fé que Jesus vai fazer algo pequeno, Ele fará algo pequeno somente. Mas se você tem fé que Jesus fará algo grande, Ele fará algo grande. Alguns têm fé que Deus cura só dor de cabeça. Outros têm fé que Deus cura cegueira. Outros têm fé que Deus até ressuscita dos mortos. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus vai agir de conformidade com a nossa fé, com a nossa crença nele. A fé salva, irmãos. Talvez você me diz: eu não tenho dinheiro, eu não tenho ajuda de família, eu não tenho ajuda de ninguém. Como eu posso ser salvo? Como eu posso sair dessa situação? Como eu posso ter o milagre de Jesus? Pela fé somente. Deus não vai te cobrar nada. Você não vai ter que vir aqui na igreja dar seu dízimo, dar sua oferta, fazer um voto de dar não sei quantos mil reais, ou vender sua casa para ter um milagre, como muitas igrejas na televisão ensinam. Você somente vai ter que ter a fé. A fé, a crença e acreditar, porque esta tua fé que vai salvar você. Esta tua fé é este teu pastor. Até um compromisso com Deus eles acham que não terão obstáculos. E muitos, quando encontram um obstáculo, desviam, desanimam e até dizem: eu achava que ser cristão era de um outro jeito. Não haveria luta, não haveria perseguição, não haveria imposição, não haveria pessoas que iam contra mim. Eu achava que tudo seria mil maravilhas, tudo seria um mar de rosas. Não é assim. Há uma multidão na sua frente, e essa multidão não quer te levar até Jesus. Não pense você que ela quer te levar até Jesus. Ela quer te levar para longe de Jesus. E essa multidão muitas das vezes está dentro da televisão. Essa multidão muitas das vezes está dentro do teu trabalho, está dentro da tua casa, até da igreja muitas das vezes. Quantos crentes não têm fé mais para orar? Quantos dizem que no monte é coisa do diabo?
Quantos e quantos são multidão para a nossa vida nessa noite? Mas a nossa atitude hoje deve ser um trator, ser igual aquele carro chama Bigfoot, aquele carro que tem aquelas rodas grandonas, que tem aqueles carros pequenos como o meu e dos irmãos, ele passa por cima daqueles carros. Por quê? Porque a roda dele é grande. Que Deus aumente a minha roda nessa noite, as suas rodas nessa noite, como daquele carro, ou como um trator que passa por cima de tudo, para passar por cima da multidão nessa noite, e ir ao encontro de Jesus. Para de clamar, para de ir na igreja, para de incomodar o mestre, Bartimeu. A multidão dizia isso. Olha o que a Bíblia diz: e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Vocês pensam que ele falava assim: Bartimeu, por favor, meu amigo, para de clamar. Não, é repreensão. O que é repreensão? Palavra dura, palavra pesada. Eles mandavam ele se calar, ele calar a boca, parar de incomodar Jesus. Alguns até diziam: parece que eu fecho os olhos e posso enxergar. Bartimeu, para de incomodar. Você acha que Jesus vai olhar para você, Bartimeu? Você é mendigo, você é cego. Você acha que Ele vai olhar para você? Se coloca no teu lugar, Bartimeu. Olha quem é você. Será que é isso que o diabo tem falado para você? Será que Deus vai ouvir a sua oração? Será que Deus vai fazer alguma coisa na tua casa? Será que um milagre Deus vai fazer na tua vida? Será que Deus vai te levantar na terra? Será, será, será. Responda como Bartimeu, clamando ainda mais, buscando ainda mais, pregando ainda mais, jejuando ainda mais, porque é assim que Bartimeu respondeu. Muitos respondem afrouxando, desanimando. A Bíblia diz que ele clamava ainda mais. Se ele clamava alto, ele estava clamando mais alto ainda. Se ele clamava 1, 2, 3 vezes em seguida, agora ele estava clamando 6 vezes em seguida, e mais alto, e sempre aumentando o som. É assim que o crente tem que fazermos. Por isso Apocalipse 22 diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, pratique mais a justiça. Faça um acréscimo meu aqui. Quem ora, ore mais ainda. Quem jejua, jejue mais ainda. Quem lê a Bíblia, lê mais ainda a Bíblia. Quem frequenta a igreja, frequente mais ainda. Quem procura servir a Deus, agradar a Deus, ganhar almas, ser um bom cristão, ser alguém bom no seu trabalho, bom na sua família, obedecer os princípios bíblicos, procure ainda mais fazer. É isso que a Bíblia está falando, irmãos. Saia da sua acomodação, para de ouvir a multidão. A multidão não quer Cristo, não quer Deus. A multidão quer te ver derrotado, derrotada, quer te ver mendigando, quer te ver sempre na mesma, quer te ver sempre nessa mesma, não quer ver Deus te levantar, mas Deus está dizendo nessa noite que Ele quer te levantar. Depende da sua atitude nessa noite, depende da sua busca, depende do seu compromisso e do seu caráter de perseverar até o fim, clamando ao Filho de Davi. Então Ele vai ouvir o teu clamor, vai tirar você desse lodo, desse charco, vai firmar os teus pés na rocha e vai fazer ainda mais, vai te colocar um hino nos lábios para louvar Deus. Muitos verão e temerão ao Senhor, porque saberão que Deus é contigo, Deus é na sua vida. Dê glória a Deus por gentileza. Glória a Deus, Senhor. Deus está falando com você. Se mexe, crente, nessa noite. Clama a Deus, glorifica a Deus. Aleluia. Não faça como a maioria faz. Eu vou lá hoje porque eu vou assistir o culto. Não assista culto. Assistir culto é para quem não é cristão. Que você participe hoje. Participa desse banquete. Participa desse culto. Seja um sacrifício santo a Deus. Clame a Deus. Bartimeu não estava assistindo aquele culto onde Jesus estava passando. Ele estava participando, ele estava clamando. Enquanto a multidão só ficava assistindo, ele cura realmente. Ele faz maravilhas. Somente assistindo, Bartimeu começou a participar. Quer saber? Eu vou começar a clamar. Quem sabe então ele vai ouvir o meu clamor. Eu vou insistir até ele me ouvir. Eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar até que ele me responda. Ele participou nessa noite. Não deixe nada tirar o teu louvor. Não deixe nada tirar a tua oração. Não deixe nada calar a tua voz de adorador. Daquele que participa de um culto. Daquele que presta um culto a Deus. Não somente que é um telespectador, é aquele que assiste o filme, mas aquele que é o ator do filme, o protagonista, aquele que participa do filme. Olha que filme bonito de romance, que filme bom de guerra, bonito, eu assisti. Mas melhor ainda é participar desta guerra na obra de Deus. Melhor ainda é participar desse romance do amor de Deus. Melhor ainda é participar do culto ao Senhor. Há dois tipos de pessoas na igreja, uma frase minha que eu estou tendo aqui agora. Aquelas que
participam do culto e aquelas que assistem o culto. Qual delas você é nessa noite? Você já ofereceu o que a Deus hoje? Qual foi a tua participação nesse culto hoje? Você já ofereceu a Deus o teu sacrifício, o teu louvor, a tua oração, o teu agradecimento a Deus, talvez a tua pregação, a tua profecia, a tua palavra, o teu louvor, a tua oferta? O que você fez hoje para Deus? Você se apresentou a Ele clamando ou você ficou sentado esperando o filho de Davi olhar para você? Participa hoje, Bartimeu. Participa hoje, Bartimeu. Participa mais. Deus está falando com você, Bartimeu. Participa mais do culto. Participa mais. Presta mais o teu culto a Deus. Para de ser um telespectador de culto, aquele que só assiste o culto, que só vê Deus operando na vida do pastor, Deus operando na vida da irmãzinha, do irmãozinho, Deus operando naquele, e você mesmo sem participar, sem beber, sem se alimentar. Participa hoje porque a mesa está preparada e é para toda a igreja, o culto está preparado e é para todos nós cultuarmos e prestarmos nossa honra ao Todo-Poderoso, honrarmos o nome dele. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a Bíblia diz